muito bom dia, Brasil. Deixa eu tirar aqui as tamancas pro lado, que eu gosto de ficar com as pernas em cima da cadeira. É coisa de professor de yoga. Tudo bem, minha gente? E aí, como é que vocês estão? Limpando aqui, ó. Tá difícil de ver o mundo. E aí, como é que passaram a semana? Sentiram falta da nossa aula semana passada? Olha, hoje vamos falar da aula expansão, estreito para o amplo, porque ela é dessas. Eu acordo bem cedinho, já comecei a preparar a aula ontem, né? Acordo bem cedinho hoje e caio matando em cima dessa aula para ela ficar assim redondinha do jeito que eu gosto. Né? E aí, como é que vocês estão? Um minutinho para vocês chegarem todos. Bom dia, bom dia! Vamos falar de expansão hoje? Vou começar a explicar já. Bonjour, bonjour! Vamos começar a explicar aqui a expansão no sentido de, para a gente poder viver o novo, mas é preciso... Bom dia! Para a gente poder viver o novo na nossa vida, é preciso abrir espaço, expandir territórios. E é isso que a gente vai pensar hoje. Como fazer isso, tá? Deixa eu arrumar aqui, ó, minha luz, que não está boa. Agora vocês me verão melhor. Voltei. Porque tá um dia cinzento hoje, quase não entra luz aqui no escritório. Né? Tem uma grande janela, mas quase que a luz não entra, porque quase que não há luz nesse Portugal hoje, pelo menos em Aveiro, né? Gente, então vamos lá. Eu quero começar logo. Ó, vamos falar hoje sobre a expansão? A expansão segundo Bert Hellinger, tá? A expansão segundo a teoria sistêmica, no sentido de expansão de consciência, expansão de vida. Para quê? Bom dia, nossos fiéis companheiros da manhã de quinta-feira, seus lindos. Bom dia, bom dia. Ai, que delícia. Saudade de vocês. Então, expansão. Vamos focar. Expansão. A expansão, no sentido de que se a gente vem trabalhando para mudar a nossa vida, a gente precisa, em algum momento, ampliar a nossa consciência, porque as coisas existem primeiro aqui e depois no mundo concreto, real, certo? Então, a gente precisa começar a expandir a consciência para que o novo possa caber, tá bom? Vamos começar com o conceito de expansão, tá? Professora Lucilena Galvão, ela sempre começa, né, explicando de onde vêm as palavras. Então, a expansão, de acordo com o Michaelis, o dicionário, é o ato de expandir ou expandir-se, manifestação espontânea dos sentimentos. Por essa eu não esperava. Aumento da extensão, tamanho, número, superfície, volume ou âmbito. Propagação de ideias. Então, entendemos o que é expansão. Aumentar em volume, capacidade, tamanho, pensamentos, ideias e sentimentos, tá bom? É isso que a gente vai fazer hoje. Começar a pensar sobre isso, tá? Porque tudo que eu falo aqui, ele tá baseado em tomar consciência do que se tem hoje, acrescentar o conhecimento e então ir para a mudança, tá? Porque é assim que tudo funciona na vida. Todo autoconhecimento funciona assim. Você vê onde que você tá, aprende um negócio novo e aplica, tá bom? Sempre o conhecimento vem. Então, isso aqui é a entrada para o conhecimento da expansão. Tá? Então, quando eu quero mudar a minha realidade, eu preciso, primeiro de tudo, abrir espaço para essa nova realidade existir, tá? Então, vamos lá da história da xícara cheia do sábio chinês, tá? O senhor sábio chinês mestre está andando com seu discípulo. Já ouviram essa história já da xícara cheia? E ele quer aprender tudo que o mestre tem para ensinar. Então ele começa a dizer tudo que ele já sabe. Eu já sei sobre a natureza, já sei sobre a consciência, já sei sobre a existência, já sei sobre Deus, já sei... Ele foi falando tudo que ele sabia, porque afinal ele já tinha estudado muito, mas ele sabia que o mestre tinha mais alguma coisa para ensinar para ele, e ele queria tudo do mestre. Então o mestre diz, vamos voltar para o templo tomar um chá. Ele chega no templo e diz, prepara o bule de chá. Então o aprendiz vai lá e prepara. Ele fala, então, por favor, sirva o chá para mim. Ele serve na xícara e quando ele vai encher a xícara dele, o mestre fala, não, encha mais a minha xícara. Ele diz, mestre, mas a sua xícara já tá cheia. Não, eu peço que encha mais. Então ele enche mais e a hora que começa a derramar da xícara, ele para. Então o mestre fala, por favor, encha mais.
E ele enche mais a xícara, então derrama pela bandeja que derrama pelo chão. Entende? E por que o mestre pede para ele encher mais a xícara? Porque uma xícara cheia não cabe mais nada, tá? Quando o aprendiz vem entendendo que ele já sabe muito, que ele já tem tanto conhecimento, mais nada é possível de caber ali, tá? É assim, ó. Em xícara cheia não cabe mais chá. Bom dia, lindeza. Quando achamos que sabemos tudo, quando temos muitas certezas e quando a nossa vida está totalmente cheia de verdades, então nela não há espaço para mais nada. Novos ensinamentos e percepções não conseguem chegar. É isso que a gente vive hoje, tá? E eu vou explicar por quê. As nossas certezas vêm do que a gente já viveu no passado, mas o passado já passou. E o que acontece hoje não pode ser interpretado à luz do passado. Muitas camadas de entendimento. Isso seria como caminhar numa noite escura para frente em um caminho desconhecido com uma vela acesa às nossas costas, iluminando o caminho que já passou. Entenderam? Faz sentido do porquê que a gente quer pensar sobre a expansão antes de conseguir incrementar alguma mudança na nossa vida? Se a gente tiver com a nossa xícara cheia, não cabe mais conhecimento. Como que a gente fica com a xícara sistemicamente cheia? Você fala assim: ah, minha vida é assim, porque os meus pais são assim, eu nasci assim, cresci assim, Gabriela. Entendeu? Não cabe mais nada. O que cabe nessa vida? Sabe, quando a gente tá no papel da vítima, porque a gente passa por esse papel em muitas fases da nossa vida. E também tem que cair a ficha e falar: opa, de novo, não posso cair nessa armadilha. Fala assim: nossa, não, tudo é sempre ruim, tudo é sempre, sabe, só acontece comigo, dá tudo errado. Cabe mais? Não cabe. Então, pra caber mais, a gente precisa começar a preparar o terreno, tá? Esse é o primeiro entendimento. E o segundo entendimento da gente andar no caminho escuro com a vela às costas, gente, como é bonito isso. Somos nós vivendo as lealdades sistêmicas. A gente está encarando a vida que a gente está vivendo, iluminada pelo que veio antes. A gente não está olhando para frente, na verdade. Nossa consciência está atrás. E a gente está só enrolando, levando a vida, atropelando as coisas, tá? Esses dias eu recebi uma pergunta assim, agora eu nem lembro qual que era a pergunta, mas num sentido de que a pessoa estava até hoje lidando com, acho que era a mãe, de uma forma a encarar o que ela fazia hoje com os olhos do passado, sendo que essa pessoa já mudou muito. Então até hoje essa pessoa está tentando consertar uma coisa do passado, e ela tenta consertar na própria mãe, que era o causa do problema, tenta consertar nos relacionamentos, tenta consertar no trabalho, tá? É a gente iluminando o caminho escuro com as velas às costas. Até aqui, tudo bem? Entendemos por que precisamos da expansão? Mandem um ficha, pá. Manda um ficha aí pra eu saber o joinha. Que tá tudo certo. Ou mandem aí alguma manifestação de pessoas vivas. Doida, né? Vamos lá. Então, a gente vai falar agora da teoria de Bert Hellinger, que é a teoria sistêmica, que fala desse aspecto de precisar expandir para caber mais. A teoria dele chama do estreito para o amplo, que é esse o movimento que a gente tem que fazer, tá? Ele usa isso como uma metáfora profunda para a gente entender a evolução da nossa consciência no andar do processo de cura, né? Que a gente vai viver, e do crescimento pessoal dentro do contexto sistêmico. Porque se a gente tentar buscar o crescimento pessoal sem prestar atenção, sem pensar no que veio antes, ou qual é o nosso berço de criação e as raízes de onde nascemos, a gente não tem sucesso, porque as travas virão e a gente vai cair de novo naquela trava e né, passa um pouquinho, mas embanana logo à frente. Ou deixa esse porque não deu certo e enrosca de novo na mesma coisa, só que né, no mesmo lugar, só que em uma outra situação, tá? Então, essa teoria, ela entende que ao nos libertarmos dos padrões limitantes, emaranhamentos e das compensações, a gente amplia a nossa percepção e a gente passa a se mover para a vida de uma forma mais livre, tá? A gente entende na teoria sistêmica que não existe liberdade. Isso é um assunto bem complexo, objetivo para outro dia, tá? De que, na verdade, livre-arbítrio é uma coisa assim bem
o cercadinho do livre-arbítrio é bem fechadinho, tá? Mas que a gente pode, de alguma forma, ali, um pouco mais liberados desse peso, viver uma vida mais leve. Que pra gente já é anos-luz de leveza na frente, vale a pena, entendeu? Pro sistêmico, é um nadinha. Mas pra gente, que é só um grãozinho de pó aqui dentro, entendeu? Então, vou explicar a teoria por trás do conceito do estreito para o amplo. O estreito, então, trata das nossas limitações e padrões herdados, certo? Para o Bert Hellinger, o estreito é o espaço limitado onde a gente vive aprisionado pelas nossas experiências, traumas e padrões familiares e inconscientes, tá? Tudo de forma inconsciente. Por isso que pega tanto pra gente, que se fosse consciente a gente já tinha resolvido, mas não é. Precisa de uma ajuda externa para enxergar o inconsciente, tá? Alguém que entenda da teoria, já tenha estudado e que possa deconstelar, no caso, tá? Então entendam, o que a gente vive hoje, a nossa vida dura, né? Que toda hora tem um problema, um conflito e caos e que a gente fica lutando para resolver, mas que a gente não consegue sair do ponto, ou passou a vida inteira, mas poxa, o financeiro nunca se resolveu. Passou a vida inteira, poxa, mas nunca casei, não tive filho. Entende? Isso é o estreito, né? É aquele momento que a gente não consegue nem ver solução, a gente nem sabe como sair dali, tá? Então, esse é o lugar onde a gente repete inconsciente as dinâmicas que a gente herdou do nosso sistema familiar, sem consciência delas, né? E, seja por lealdades invisíveis ou emaranhamentos e compensações, a gente tenta, mais uma vez, inconsciente, equilibrar tudo que a gente tem. Então, a gente vai tentar equilibrar. O que eu quero da minha vida? Eu quero trabalhar naquela grande empresa. Então, eu vou. Mas por que eu vou para aquela grande empresa? Algum padrão familiar me leva a este lugar, tá? Vou contar, gente, uma história muito louca. Eu fico chocada, eu adoro. Né? Eu adoro saber da vida das pessoas exatamente por isso, tá? Eu sou mentorada de uma professora de constelações muito fera. E uma das minhas colegas de turma, ela abriu uma empresa com o pai, faliu muito falidamente. Ainda não faliu, mas ela tá completamente endividada. As coisas desandaram em algum ponto, ela tá completamente endividada. O pai dela fala, não fecha a empresa. E ela não tem mais por onde. Ela já não sobrevive mais, entendeu? Ela já tem quase 1 milhão em dívida. Mas ela não consegue desagradar o pai dela e fechar a empresa porque todos os negócios que o pai dela teve, os sócios estragaram tudo. Você entende? Então, começou quando? Ela, num impulso, decidiu comprar uma empresa. Por quê? Vou comprar uma empresa com meu pai porque este será o sucesso do meu pai. Vocês entendem o que é uma lealdade invisível? E a vida dela era isso. Parece que uma luz apareceu e ela falou, não, agora é a solução para minha vida porque eu vou fazer essa empresa. Entendeu, gente? E o movimento aconteceu dentro do padrão, que ela tentou equilibrar com o quê? Com a vida profissional dela. Tá? Muito doido, né, minha gente? A vontade dela era ser terapeuta naquele momento, mas como apareceu a oportunidade de abrir uma empresa com o pai, de comprar uma empresa e chamar o pai para ser sócio, ela desistiu da terapia. Isso é um tipo de lealdade invisível. E é isso que a gente faz. A gente equilibra tudo na nossa vida baseado nos nossos padrões familiares, mesmo que a gente não perceba. E isso gasta muita energia, porque agora ela está endividada, assim, desesperada, né? Porque isso causa emocional em cacos, tá? E agora ela vai ter que dar um jeito de fazer isso da forma menos danosa possível, tá? São anos que ela vive isso já. Então, esse é o estreito, tá? Que infelizmente a gente, né, por falta de consciência, vai levando a nossa vida baseado nos padrões que já existem, tá? No estreito, nós estamos presos às crenças limitantes sobre nós mesmos e sobre os outros. A gente sente o peso de fardos que não são nossos e a gente vive de acordo com as expectativas familiares e sociais. Identificar esse lugar? Quem nunca viveu esse negócio e a gente vive até hoje e camada por camada a gente vai poder trabalhar isso, tá? Pode ser uma relação disfuncional, uma carreira profissional que não traz realização mesmo, que você se esforce muito, você não consegue avançar, por exemplo, que é esse caso, né? O estreito representa o campo onde a nossa visão do mundo é limitada e a nossa liberdade de ação é reduzida.
tá? Entendemos. Para quem olha de fora, era muito fácil falar assim, menina, essa indústria foi um erro. Né? Agora você tem que finalizar tudo isso e esquecer de cuidar do teu pai, porque ele é adulto e ele consegue. Né? Entendeu? Mas a gente, quando tá lá no meio, a gente não consegue. E a gente, por exemplo, quando ela sentiu, esse exemplo é muito bom, né? Quando ela sentiu que aquela fábrica apareceu magicamente na vida dela, assim, com uma possibilidade de compra tão acessível, que a pessoa, entende? De repente, por que ela ficou tão feliz? Porque a consciência dela ficou muito leve nesse momento. Ela sentiu que ela faria o bem, faria o certo, mas o certo com relação ao quê? Aos padrões e crenças dentro da família dela. Tentando corrigir um problema dentro da família dela. Então trouxe muita alegria, porque a consciência dela ficou muito leve. E agora que ela tem que acabar com tudo isso e perceber que foi só um sonho, a consciência vai ficar muito pesada. E a parte mais difícil para ela, falou, não é perder a empresa. Lasque-se a empresa. É comunicar ao meu pai. Entenderam? Ela não tá preocupada com 1 milhão de dívida. Claro que tá. Mas o que dói mais? 1 milhão em dívida? Não. Comunicar ao pai que ela não aguenta mais. Entenderam? É um estreito estreitíssimo. E a gente vive aí. Todos nós vivemos aí. Bom, então, entendemos a dificuldade, né? Que é viver aqui, ó. Estreito. A solução tá passando aqui ao lado e eu tô aqui, tá? Olhando e falando, nossa, não tem jeito, tô lascada. Vítima, né? Vamos ao amplo. Expansão da consciência e liberdade, tá? São as duas camadas do amplo. Que na verdade é isso que a gente faz aqui no Instagram, minha gente. Aqui nesse canal que vocês aparecem para conferir, a gente pratica a expansão da consciência por meio do conhecimento. Eu venho aqui e falo assim, gente, olha, se você sente isso, é por causa disso. Expandiu a consciência, agora pode caber uma solução, tá? Não adianta você tá lá com super problema no seu relacionamento e eu falo assim, meu amor, você devia era tomar sua mãe. Entendeu? Faltou, sai com ela, vai pro shopping. Seu relacionamento de casal tá ruim, mas é por causa da sua mãe. Eu acho que você devia ficar mais com a sua mãe, entendeu? Não faz sentido. Ela tem que entender por quê, o que significa o relacionamento de casal, de onde vem o que... as bases aonde a gente constrói um relacionamento de casal, como foi na sua casa, foi assim, e por isso. Entenderam o que é a expansão da consciência? Então, o amplo, ele representa a expansão da consciência e o movimento para um espaço maior de percepção e possibilidades, tá? É quando nos libertamos das amarras do passado, quando deixamos para trás os fardos que a gente carrega em nome do sistema familiar e não, que às vezes nem são nossos, ou das nossas próprias crenças limitantes. Ao alcançar o amplo, vemos além das repetições automáticas, que é o que a gente faz, dia após dia, repetição automática de padrão. E a gente começa a enxergar a vida de uma forma mais clara e expansiva, tá? Por isso que eu gosto tanto da visão sistêmica, gente. Foi assim, ó, é isso aqui, ó. Esta é a visão sistêmica. Eu vi a vida embaciada, né? E como se diz aqui, embaciada. Onde tudo tá difícil. Parece que não tem uma solução. Eu olho pra frente e nem enxergo as coisas, tá tudo ruim. Aí você faz assim, ó. Menina, mas isso é uma lealdade inconsciente, olha. E você faz... nem vi que tinha a porta da saída ali. Entenderam? Por isso que eu gosto tanto disso. Mudou minha vida, realmente. Então vamos lá. Quando a gente chega no amplo, o que a gente pode encontrar lá? Relações mais equilibradas, papéis familiares respeitados e um lugar onde a gente consegue se posicionar de forma mais saudável no mundo, tanto pra gente quanto pra quem tá à nossa volta, tá? Porque gente feliz não enche o saco. A verdade é essa. Se você estiver bem descansado com a sua vida, o vizinho não vai ter trabalho com você. Tá bom? Agora, se você tá aqui bem louca, cheia de problema, todo mundo na sua volta tem, vocês sabem, né? Então, nesse estágio, a gente tá em paz com o nosso lugar no sistema e aceitando o passado como ele foi. E entenda aceitar como concordar. Não é só aceitar, falar, ah, tá bom. Minha mãe é uma xaropona, tá bom, eu aceito ela, porque afinal, coitada... Não, concordar. Eu concordo que esta mulher seja assim e ela está em plena liberdade de fazer do jeito que ela quer. E eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou só filhinha pequena. Então eu concordo. Difícil, tá? Às vezes a gente concorda conscientemente, mas o coração ainda não concorda.
São etapas, né? E conseguir seguir em frente com um tanto mais de liberdade, como eu disse. Aquela liberdade limitada, mas com mais espaço, tá? Então, como que a gente faz para se mover do estreito para o amplo? Agora, uma como. São 3 etapas que passaremos. Primeiro, a gente precisa de reconhecimento e aceitação, que é o quê? A parte de entender qual é a realidade agora, tá? Primeiro passo é reconhecer que a gente está no estreito e identificar os padrões que estão nos limitando. Como? Com as constelações familiares, tá? Por mais que a gente estude, por mais que a gente observe, por mais que a gente tente sozinho, converse com um amigo, converse com o terapeuta, converse com outro, são lealdades invisíveis, padrões ocultos. Por quê? Porque simplesmente a gente não consegue ver. Está oculto atrás de uma barreira da consciência, do inconsciente no caso, tá? Então, sozinho eu não vou chegar lá, infelizmente, tá bom? A gente precisa de alguém para nos levar até lá e não é só simplesmente falar. Você precisa ser guiado pela alma, que é isso que uma constelação faz. Vai tocar a sua alma lá no profundo para virar essa chave lá dentro e você vai fazer... Jesus. E depois que você viu, não tem como desver, entendeu? Não é uma coisa que você ouve agora e daqui a pouco esqueceu, tá? Porque tem que ser pelas constelações, né? Ou pelo exercício sistêmico, porque é ele que vai revelar quais são os emaranhamentos e as dinâmicas familiares que estão ocultas, tá? Muitas vezes dentro de um processo de desenvolvimento, a princípio, eu vou fazer análise genealógica da pessoa, dos padrões que são observados e tal, e a gente consegue pistas. Mas é na hora da constelação que você vai entender exatamente qual é o problema, tá? Qual é a raiz. Então, na prática, como funciona? A gente constela, descobre que os sintomas, que é, por exemplo, uma dificuldade de prosperar financeiramente ou um problema nas relações amorosas, tem uma origem dinâmica maior do sistema familiar, que é uma lealdade ao antepassado que sofreu, por exemplo, ou uma compensação por alguma coisa que aconteceu no passado da família, tá? Isso aí já estão carequinhas de saber, né? Como é que funcionam as constelações. Então, muitas vezes, é dentro da constelação que a gente vai entender que está preso no estreito por um motivo inconsciente que a gente não sabia, que a gente vai descobrir lá. E a partir daí a gente pode fazer um movimento sistêmico, que é, após o reconhecimento, a gente pode fazer um movimento de expansão, que é quando você desenvolve respeito pela sua história familiar sem o desejo de mudar o que aconteceu, tá? Tudo foi exatamente como deveria ser. A inteligência é muito maior que a nossa, tá? Mas reconhecendo reconhecendo o que foi e deixando ir os fardos que não te pertencem. Bom dia, meu bem. E aí, isso pode resolver o quê? Liberar a gente das expectativas irreais que a gente tem sobre nós mesmos e sobre os outros, tá? Do que deveria ser a nossa realidade ou o que deveria ser certo pra mim. Perdoar ressentimentos antigos e entenda, perdoar no sentido de concordar, porque o perdão é uma coisa muito grande, quem somos nós para perdoar alguém, entende? Esse é um jeito fácil de falar para que seja entendido perdoar os ressentimentos passados. Mas entenda o concordar como foi, tá? Não foi bom, teve consequências desastrosas, mas foi como foi. Eu concordo que isso tenha sido assim, a reparação aconteceu ou não, fim, entendeu? É passado. E concordar com o destino de membros da família que sofreram. Isso é muito difícil, tá? Por exemplo, constelei essa semana assim. Meu pai é bipolar, então a vida inteira eu tive que defender minha mãe dele, e até hoje eu não me entendo com ele e tal. Um pai que é bipolar, uma pessoa que sofre muito dentro de um sistema, quando a gente entende isso, a nossa visão é assim, com relação a pessoas que fazem muitas asneiras, pá. Que se metem em encrencas e que vão causar dentro da família. Elas carregam destinos dificílimos. Coisas que se elas não estivessem a fazer, os descendentes teriam que fazer. Porque se ela tá emaranhada com alguém do passado, e ela carrega esse destino para tentar resolver, tá? Que é isso que a gente faz. A gente chega na família
e agarra o pior problema que tinha ali e fala, não, pela minha família eu resolverei. Vocês deixam comigo. Chegar agora, eu tô fresquinha, eu vou salvar geral. Esse problema grandão aqui é meu. Então, o que essa pessoa fez? Ela, num sentido de salvar o clã, ela pega o pior pra ela. E porque é uma pessoa que tá metida em muita confusão, ela não tá feliz. O destino dela é muito difícil pra ela. Entende? Então, ela meio que faz um favor pelo clã, tá? E quando você entende isso, você consegue concordar melhor com o destino dessa pessoa. E deixar que ela viva isso, porque afinal é uma coisa dela, você não vai poder influenciar, entendeu? É muito difícil, é muito, muito difícil. Bom dia, bom dia. E aí, ao fazermos isso, a gente libera a energia que está presa no passado e abre novas possibilidades. Quer dizer, a gente esvazia um pouco a xícara para caber mais, tá? Não é no caso de esvaziar, a gente cresce a xícara para ela caber mais, tá? Então, o Bert Hellinger enfatiza que o movimento para o amplo não é um rompimento brusco com o sistema familiar, mas é um reconhecimento de que foi como foi e um redirecionamento para novas perspectivas e caminhos mais amplos. Não é negar tudo, mas é entender que aquilo é aquilo que tem dentro da xícara. Entendeu? É isso. Minha xícara está cheia disso. Eu sou feita disso. E agora? Posso colocar mais? Tá? Com respeito ao que já há. E por fim, a integração, que é a terceira fase, né? Reconhecimento, movimento de mudança, integração, que é quando a gente avança verdadeiramente para o amplo e integra as novas percepções no dia a dia. E eu tenho trazido aqui muitas ferramentas para vocês para ajudar a integrar as coisas no dia a dia. É isso que a gente faz num processo de desenvolvimento, que a gente constela e depois são 4 semanas de integração, que eu vou falar assim, agora para você aplicar isso que você descobriu, menina, você tem que fazer isso. E a ferramenta é tal, entendeu? Ferramentas, assim, terapêuticas, tá? Por exemplo, você saber quais são os valores, você reconhecer quais são os seus objetivos verdadeiros. Assim, ferramentas até bem práticas de, por exemplo, assim, ó, tem uma cliente que ela tentava ter o controle da casa dela, mas era um controle dominador. E ao longo do processo de 2 meses, a gente entendeu que ela precisava ser o quê? Rainha, que é um controle leve, é um controle dinâmico, entendeu? É uma gestão, não é um controle. Bom dia! Para ela, entendeu? Uma rainha gere um reinado, tá? E aí, para uma rainha poder existir, é preciso um rei. Então eu disse para ela, e o que você vai fazer agora para tornar seu marido um rei? E a gente construiu juntas coisas que eram possíveis dentro da vida dela de serem feitas. Práticas, entendeu? Como, por exemplo, agora ela faz assim, cheia de dentro. Ai, amor, tô com uma vontade de não sei o quê. E deixa ele fazer. Ou ela pede pra ele consertar um negócio e espera ele consertar. Entendeu? Assim, deixa ele escolher. Porque ela vai ter que trazer ele pro mesmo patamar que ela achou que estava. Porque ela estava aqui e estava botando ele lá, entendeu? E agora, qual é a ferramenta prática que ela precisa para eles se reequilibrarem? Então, eu vou ensinar essas ferramentas para ela também, entendeu? Aliás, ensinei, porque já acabamos o processo dela, tá? As relações marcadas por repetição e sofrimento tornam-se, então, mais fluidas e equilibradas. É claro, a gente não vai conseguir salvar todas as relações. Muitas delas exigem que a gente se retire, tá? Mas existe também o jeito sistêmico certo de se retirar, ok? Para as coisas serem ainda harmoniosas depois do rompimento, tá? Então, o amplo é o espaço onde a gente encontra a paz interior e aquela liberdade um pouco maior, sabendo que a gente está conectado ao sistema e não prisioneiro do sistema. Entenderam? Conexão e não prisão. E então, a gente começa a viver de uma maneira mais leve e consciente, com clareza sobre o nosso lugar no mundo. Porque quando a gente está bem posicionado no nosso sistema, nós temos força para nos posicionarmos no mundo. E aí, minha gente, que a mágica acontece, porque você bota o pé e Deus bota o chão. De repente, você entendeu, o amplo é para lá. Nem sei como que eu vou chegar lá, mas eu sei que o que está lá na frente eu quero. E você começa a dar o primeiro passo. E a hora que você botar o pé no chão, o chão aparece. Tá? A vida faz isso. Isso é viver, tá? Mas tem que ter confiança.
tem que ter confiança confiança no processo. Entendeu? Porque se a gente tentar já planejar exatamente, tintim por tintim, que tamanho que vai ser o chão, que cor do ladrilho, que formato, que textura, que não sei o que, você restringiu tanto as opções que se alguma coisa daquilo não der certo, o seu plano todo foi por água abaixo. Então você confia o quê? Ei, bom dia, gatão. O maridão tava lá, trabalhando e apareceu agora. Então, é parte do processo. Claro, você tem um trajeto que tem que ser seguido. Mas não queira limitar, deixa o amplo agir e trazer para você coisas que você nem imagina, tá? Porque a mágica acontece aí, quando você deixa o novo vir, quando você deixa o amplo se movimentar. Então, para concluirmos a nossa jornada do estreito para o amplo, né? A teoria é uma manifestação, é uma metáfora para o caminho de cura e liberdade, tá? Onde o estreito nos aprisiona pelas forças invisíveis do nosso sistema familiar e que age inconscientemente, nos fazendo mais uma vez repetir aqueles padrões de consciência leve, achando que a gente está fazendo o melhor que pode, né? O melhor que é o certo. Estamos fazendo certo, tá? Que certo. O que é o certo, sabe? Enquanto no amplo a gente consegue se liberar. Liberar em que sentido? Porque eu não gosto do libertar, tá? Porque parece que a sua avó botou uma algema em você e você tá algemada nela e a culpa é da avó, entendeu? Não. As coisas são como são. Você, quando entra no seu sistema, pega aquela compensação para curar dentro do seu sistema e você, de alguma forma, quando enxerga isso, se libera dessa bagagem que não é sua. Entende? Liberar no sentido de se desobrigar a carregar isso. Você entende a dela. Eu posso fazer mais, eu posso levar meu clã familiar todo para o mais. Eu posso levar ela para lugares que ela nunca nem imaginou. Então, lugares o quê? De um relacionamento muito melhor, de uma prosperidade muito maior, de descobertas, experiências, viagens. Entendeu? É isso. É se desobrigar de repetir o padrão, de estar fiel à lealdade e entender que o que você fizer a mais, você faz por ela também. É como se ela fizesse através de você. Entende? E aí que a gente ganha um espaço para viver uma vida mais autêntica. Porque até então, bom dia, até então a gente tá vivendo aprisionado, tá? Isso é muito bonito. A jornada é feita em pequenas revelações, que é a parte do reconhecimento, e grandes movimentos de aceitação, sem julgamento, que é a parte da caminhada para o amplo, tá bom? É isso, minha gente. Aí, a partir desse momento que a gente entende, que a gente passa para esse nível do amplo, a gente vai ter uma visão muito mais ampla, de uma nova perspectiva de vida, de novas escolhas mais ricas e com uma forma que a gente possa caminhar com mais paz, tanto dentro do nosso sistema familiar quanto na nossa própria vida. Lindinha, olá. Gostaram, minha gente? Fez sentido? Olá, bonitinhas. Cheguei tarde. Não tem problema, fica gravada. A pergunta que não quer calar é sempre: vai ficar gravada? Claro que vai ficar gravada. Tá? A primeira vez que eu ouvi falar sobre o estreito e o amplo, é claro, eu estava vivendo a plena estreiteza, né? Sabe aquela fase da vida que você tá vivendo engolida pela rotina, que é só trabalho, correria, limpeza da casa e corre e caos, tá? Você tá vivendo naquele pequeno caos desse tamanho e você tá ficando doida lá dentro. Eu tava nessa fase. E aí a minha professora linda de constelação, ela falou assim: gente, temos que caminhar do estreito para o amplo. E eu, sabe? Desacreditado, tá? Agora me passa a receita mágica. Mas é um conceito que tem que ir cabendo na nossa cabeça aos poucos, tá? Esse é o primeiro contato. Muito obrigada, gostaram da cor. Esse é o primeiro contato, né, com essa ideia do estreito e do amplo. E entender que existe um amplo te bota com a bússola virada para ele, tá? É um processo, vai levar muito tempo, mas
Um exercício bom para você começar, a hora que você perceber que você tá fazendo de novo aquela coisa que você não gosta, para, respira e vê. Esse é o estreito, aonde pode estar o amplo, tá? Mas se você quer uma solução certeira, uma ponte para você pular aqui por cima, constela. Porque a hora que você entender quais são os padrões, gente, tira um peso das nossas costas, sabe? Eu tenho tido cada movimento tão lindo de umas clientes, gente, assim, de repente, de falar assim, mulher... Gente, fiquei chocada. Eu vou contar pra vocês um babado, tá bom? Um babado porque já passamos da hora, agora é hora do Cusco. Igual falar aqui, Cusco Vilhar, vamos Cusco Vilhar. Posso falar porque essa linda não vai se importar. Também não, vocês não saberão quem é. Uma menina com problemas financeiros. Oi, gatinha. E aí eu falei assim pra ela, você sabe que a casa do dinheiro... Onde que é a casa do dinheiro na sua casa? Onde é a morada do dinheiro? Ela falou, a carteira. Eu falei, então deixa eu ver sua carteira, meu bem. Aí pegou uma carteira lá e ela veio me contar assim, ok. Eu falei, ótimo, essa carteira está muito boa, uma carteira bonita, abre e fecha, o dinheiro organizadinho. Eu falei, sim, é isso. A casa do dinheiro tem que ser uma casa... Pô, você querer que o dinheiro tenha lugar na sua vida, você tem que ter uma casa legal pra ele, entendeu? Aí ela me contou assim, ó, eu tinha uma carteira que eu ganhei quando eu era adolescente. Era só uma coisinha assim, pequenininha, que colocava o cartão, dobrava o dinheiro bem dobradinho, sabe a graninha, o dinheirinho? Dobrava bem dobradinho e colocava lá paçoquinha de dinheiro. Adolescente, ela falou, usei essa carteira até desintegrar. Aí, eu peguei uma carteira da minha avó. Eu adoro isso. Peguei a carteira da minha avó. Só que daí era muito grande, tá? Eu usei um tempo e falei assim, não. E aí eu falei assim, que vó é essa? Ela falou assim, e a minha avó... assim, ela tinha muito, muito dinheiro. Quer dizer, o meu avô tinha. Só que ele era muito pão duro, não dava nada pra ela. Então, ela me fazia roubar a folha de cheque do meu avô pra dar pra ela dar pra minha mãe. Eu falei, gente, olha, e você ia usar a carteira dessa avó pra guardar seu dinheiro e repetir tudo de novo? Entendeu? E aí a gente teve um primeiro insight fora de uma constelação, tá? Porque ela já constelou uma vez esse tema, mas a gente não tinha chegado nesse ponto. Pra vocês entenderem como é camada. Olha a associação que ela tem do dinheiro com relação à avó. Começa na avó. Vocês entenderam? Como as dinâmicas são... não dá pra fugir, gente. É tudo ligado. Eu falei, que sorte que você não ficou com essa carteira. E depois ela decidiu que não queria aquela e comprou uma bonita. Entenderam? Então, qual é o nosso próximo passo? Porque ela faz um processo de desenvolvimento comigo. Olharemos para essa avó, tá? Quando formos constelar, é isso que a gente vai olhar, tá? Porque ela, enquanto menina, qual é a relação dela com o dinheiro? Ter que roubar do avô para dar para a avó, que passa para a mãe e que garante a sobrevivência dela. Então, para ela sobreviver, ela tem que roubar da família. Que relação que essa pessoa tem com o dinheiro? Olha lá. Eu acho que não tenho uma casa pro dinheiro, uso tudo pelo celular. Você vê? A gente não tem mais contato com o dinheiro, gente. Como que você quer dinheiro na sua vida se você nem olha pra ele? É dinheiro fictício, né? A minha professora, ela é doida. Ela foi como chama aquela loja super cara? Gastou uns milhares de reais numa carteira, entendeu? Pra andar com o dinheiro... Né? Mas a gente tem que ter atenção a isso. Pô, se você quer mais dinheiro na sua casa, onde que você mora? Onde você bota ele? Se você quer mais amor na sua casa, qual a sua disponibilidade pro amor? Seu marido tem um espaço legal na sua casa? Ele pode fazer o que ele quer pra ele se desenvolver e tá pleno e poder te amar? É tudo isso, gente. Né? A gente tem que pensar nesses detalhes também, né? É bonito isso, é a visão sistêmica, tá? Gente, adorei, viu? Então, até a próxima semana. Como a gente não tinha passado os minutos e ela gosta de passar, a gente ficou aqui no papinho. Muito boa dica, eu vou procurar uma carteira já. É muito gostoso, né, gente? Você abrir sua carteira lá com as notinhas, tudo. Bom, né? Você começa a botar experiências boas do dinheiro na tua vida. Como tudo, né? Aquela minha amiga que quer ser rainha da casa dela, eu falei, toda rainha tem um jardim. Por quê? O jardim é a representação da rainha. Só uma mulher que já tá bem estabelecida na vida dela. Carteira nova, é isso, carteira nova. Eu tenho uma carteira nova, ganhei dessa linda aí, ó. Né? A minha sogrinha tá aqui. Me deu uma carteira linda. E a representação, né, do status da rainha é um jardim. Porque que mulher
tem tempo de cuidar de um jardim? Só quem tá bem estabelecida na vida, que já tem o seu reinado bem estabelecido. E eu falei pra ela, e aí, como que tá o jardim da sua casa? Ela falou assim, mulher, você não sabe, acabei de mudar de casa, o jardim tá terrível, mas acabou de mudar de casa tem uns meses, e o jardim dela tava lá entendeu? Completamente abandonado. Aí como que você quer ser rainha? São representações, entendeu? É gostoso de pensar sobre isso, né? Eu tenho uma carteira nova, arrumadinha agora. É isso aí, né? Aprendi, ó, dinheirinho assim, ó, notinha pequenas na frente, igrejas atrás, viradinhas do lado certo. É o carinho que você tem. Dinheiro é vida, dinheiro é representação da vida na nossa, né? Quando a gente é bebê, de onde vem a vida? De onde vem nossa nutrição? Da mãe, do seio da mãe. E quando a gente cresce, qual é a representação simbólica da vida? É o dinheiro, é ele que nos nutre. É com ele que a gente compra comida, casa, vive, conforto, transita por dentro da sociedade. É ele, é o simbolismo da vida. E aí, o que representa a vida na sua casa tá bem dobradinho, enfiado dentro de um coisinho? Você quer mais? A vida te manda o dinheiro, você faz um trocinho assim e guarda lá. Ela vai te dar mais? É por aí, gente. Bom dia, bom dia. Olha, chegou a hora que acabou. Pessoal, então muito obrigada. Até a próxima semana. Até quinta-feira. E a gente continua no papinho aqui. Se quiser mandar uma mensagem no direct, tô sempre no papinho. Tchau, turma.